Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Ende Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Muito bom dia. Vamos então dar início a este programa, Jornal 7 Dias, retrospectiva nacional semanal, sempre presente aqui nas segundas-feiras de manhã na antena da Comercial, para, durante algum tempo, passarmos em revista alguns dos factos marcantes da nossa vida coletiva, no caso da Semana Finda. É o que faremos neste primeiro dia de dezembro de 2025, curiosamente, Dia Mundial de Luta contra a SIDA, e dia em que se assinala um ano da chegada ao nosso país do então Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, que pela primeira vez visitou o nosso país. Vamos ficar com os comentários hoje aqui de Gustavo da Conceição, Ende Inglês e Rui de Castro. Não teremos hoje as participações de Baio Vuns e também de José Guerreiro. Para esta emissão selecionamos alguns factos. Começaremos pela situação da segurança pública. É que há uma semana, no dia 22 de novembro, na madrugada desse dia, um jovem era assassinado friamente por um agente da polícia ali no Morro Bento, no espaço de um posto de abastecimento de combustíveis. O jovem discutiu com o agente da polícia e, no final, o agente policial, que de resto já foi detido, tirou-lhe a vida. Vamos falar justamente mais deste caso, deste homicídio, que provocou e certamente continuará a preocupar as pessoas em termos de segurança aqui na nossa capital. Deparamos-nos de vez em quando com notícias destes GEs e é importante que os nossos comentadores também se pronunciem sobre o que é que se deve fazer para que situações como estas não se repitam. Depois, vamos falar do facto de, há uma semana exatamente, Luanda ter acolhido durante 2 dias a Cimeira União Africana, União Europeia. Eu acho que durante esses 2 dias, Luanda tornou-se na capital da diplomacia africana. Só faltava estarem aqui, para este estatuto ser ainda mais reforçado, estarem presentes o Presidente da China, Xi Jinping, o Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, e o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Abstraindo destas 3 personalidades, quase toda a gente que manda no mundo esteve na semana passada aqui em Luanda. Falaremos também da Carta Compromisso que saiu da Conferência ou do Congresso Nacional de Reconciliação que a Igreja Católica promoveu, a CIAST, a Conferência Episcopal Angola e São Tomé e Príncipe, e que emitiu algumas recomendações que devem ser concretizadas, segundo a Igreja, com urgência, para que construamos uma sociedade democrática, participativa e inclusiva. E no final, é o espaço para os tradicionais recados, que estarão naturalmente outra vez sob a égide dos nossos comentadores. Vão aproveitar certamente esse momento para enviarem mensagens para os destinatários que lhes interessa. São estes, no essencial, os temas que vamos hoje aqui abordar com os nossos comentadores. Vamos saudá-los e agradecer muito as suas presenças. Eu começaria por Rui de Castro. Bom dia. Bom dia, boa semana. Ende Inglês, bom dia. Bom dia e boa semana. Gustavo da Conceição, bom dia. Bom dia aos colegas do painel e aos ouvintes da LAC a esta hora. Vamos começar justamente por este caso que abalou aqui a nossa sociedade, o nosso país, mas particularmente aqui a cidade de Luanda, o assassinato de um jovem, pouco mais de 20 anos, por parte de um agente policial da Direção de Investigação e Ilícitos Penais, do DIP, que já foi detido também na semana passada pela polícia, ele que estava foragido, algures na parte sul do país. Rui de Castro, é mais uma situação que preocupa esta questão da insegurança aqui na nossa cidade capital, sem querer alarmarmos, mas de facto de vez em quando somos confrontados com este tipo de situações. O que é que se pode fazer para que situações semelhantes não ocorram com esta facilidade com que semelhante àquela que ocorreu com este jovem que foi assassinado friamente por um agente da polícia que deveria ter uma capacidade de mais self-control? Bem, este caso, digamos que é apenas mais um, não é? Porque, de facto, falou-se bastante, particularmente nas redes sociais, possivelmente por ter envolvido um agente da polícia como autor do disparo e que acabou por fazer perder mais uma vida de um jovem que tinha muito para dar ao país.
Mas também aconteceu que em Viana, na Rua da Cinquentinha, houve uma criança de 9 anos que foi assassinada por asfixia quando um grupo de meliantes assaltou uma residência e, temendo que pudessem ser identificados por aquela criança, acabaram por asfixiar. Também no Kazenga, um técnico da Rádio Nacional foi assassinado à facada quando regressava a casa à noite, vindo de um óbito. Os presumíveis autores deste assassinato já foram identificados, já estão entregues à polícia e, portanto, seguirão para julgamento. Ora, o que acontece é que, de acordo com dados de algumas organizações internacionais, nós temos uma taxa de criminalidade elevada, apesar de a nossa polícia fazer um esforço enorme para conter, mas o certo é que os indicadores, infelizmente, ainda apontam para uma criminalidade muito acima daquilo que nós desejaríamos, inclusive. As grandes razões nós já as afloramos aqui no programa várias vezes e quase que podemos dizer que são encabeçadas pelos problemas sociais, com a pobreza e o desemprego à cabeça, mas não só, é que o que normalmente, esta percepção que às vezes vai havendo de que há crimes ou a situação está estabilizada, tem muito a ver com o ambiente a que nos referimos, porque se for nas áreas, na Baixa de Luanda, nos condomínios fechados de Talatona, Luanda Sul, Nova Vida, aí raramente há situações deste género. Se falarmos da periferia, infelizmente já os casos são em maior número. O que quer dizer então que há que possivelmente inverter algum do trabalho que tem sido feito pela nossa polícia. E eu aqui mencionaria primeiro que a polícia tem que passar a fazer um trabalho muito mais preventivo do que operativo. O que se quer é uma polícia mais próxima do cidadão. E então, para haver esta polícia mais próxima do cidadão, tem que haver mais patrulhamento a piado e a moto do que de carro. Tem que haver um diálogo muito mais acentuado com as lideranças locais, quer sejam as comissões de moradores, quer sejam as associações de juvenis, os comerciantes, os mais velhos, porque são estes que conhecem quem são efetivamente aqueles jovens ou mesmo os potenciais criminosos e então poderão fazer um trabalho muito melhor direcionado. Mas aqui nessa situação, Rui de Castro, por exemplo, neste caso concreto deste agente policial que, como dissemos, deveria ter uma capacidade de maior self-control, que saca da pistola e atinge a vítima com um tiro na cabeça de uma forma fria. Isto também não passa um bocadinho pela situação relacionada com a questão dos valores, o respeito pela vida humana, que isto está assim um bocado banalizado em muitas situações. Às vezes não é só a questão da pobreza, das dificuldades socioeconómicas, mas há aqui também questões morais. Efetivamente. Aí acho que também temos que considerar duas questões. Quer dizer, há efetivamente essa, não é? E um conjunto de outras, mas também há o facto de que esse é um caso que ainda não está devidamente esclarecido. Quer dizer, uma coisa é aquilo que se diz que aconteceu, outra coisa é o que de facto se irá provar como tendo ocorrido. Portanto, nós não sabemos
em que circunstância é que isto não é para defender ninguém, é apenas porque são casos, não vou dizer que está em segredo de justiça, mas está em avaliação. O que quer dizer que aquilo que tem sido especulado poderá ter algum fundo de verdade, mas também poderá não ter. De qualquer das formas, o que realmente também ocorre bastante é que, com essa perda de valores morais, a vida humana tem estado a ser quase que desvalorizada. E então, matar-se alguém, ou infelizmente até vou usar este termo que não gostava, encomendar-se à morte de alguém, como já tivemos vários casos, inclusive estamos lembrados de uma cidadã americana que encomendou a morte do seu próprio marido. Portanto, quer dizer, isto há efetivamente um conjunto de transtornos psicológicos que afetam as pessoas e levam-nas a cometer atos que, à partida, elas próprias não imaginariam que seriam capazes de fazer, não é? Sim, senhor. Queremos também ouvir o que é que pensa sobre isto em inglês relativamente a este caso. Enfim, é um exemplo que nós trouxemos hoje aqui para a consideração dos nossos comentadores, mas que traduz a nossa preocupação também em relação à situação de insegurança que se constata em alguns contextos aqui na cidade de Luanda e noutras partes do território nacional. Em inglês, alguém disse há alguns anos, não há muitos anos, um cientista social angolano que nos dizia, numa entrevista dada a um órgão, a um jornal, dizia que a cidade angolana estava doente. Já tem alguns anos, esta afirmação foi feita há mais de meia dúzia de anos, mas que parece que ainda se ajusta aos tempos de hoje em função de situações como estas que foram aqui narradas pelo Rui de Castro e aquilo que a gente vai conhecendo pelas redes sociais, pelas notícias que vão sendo divulgadas pelos órgãos de comunicação social. Esta banalização da falta de respeito pela vida humana, que se traduz nestes homicídios regulares e com alguma frequência. Como é que se pode fazer para que este tipo de situações não sejam a regra, mas sim a exceção? Eu acho que este caso e muitos outros, né? A própria condição de vida das pessoas, né? É violento ver, por exemplo, as questões de fome, né? que vemos por todo lado. Aliás, é tão violento quanto este caso, não é? O incidente e a situação que tivemos na semana passada de 2 jovens terem sido esmagados por um desses carros de lixo, né? Estavam à procura de comida ou de negócio e foram esmagados. Portanto, é tão violento quanto isto, né? Portanto, a vida parece não ter valor. Neste caso concreto, a situação é talvez mais grave, porque os factos foram captados por imagens, circularam nas redes sociais, né? O tema, portanto, a morte foi o resultado de uma discussão, né? Infelizmente nós não tivemos acesso ao discurso, né? Aquela troca de impressões ou discussão que ocorreu no interior da loja, mas certamente algo muito sério terá ocorrido, não é? Que levou ao desfecho que todos nós conhecemos, não é? Claro que é inaceitável, nada justifica a violência e, sobretudo, uma violência que resulta numa morte assim tão fria, não é? Aparentemente o agente policial queria ser primeiramente atendido antes da vítima. Esta é a narrativa que se conta, né? Infelizmente nós não podemos olhar, e aí estou com o Rui, que depois, e ainda bem que tem que haver julgamentos, não é? Para perceber o que se passou, não é? De concreto, né? Claramente que há uma fatalidade ali e sobre isso creio que não há muitas dúvidas, não é? Entretanto, a pessoa estava a fugir por alguma coisa, não é? E nesses casos, o comentário que faço, ele devia ter sido homem suficiente, não é? Depois de ter feito aquilo, ou de se entregar, e por ser polícia, de se entregar a uma esquadra da polícia mais próxima, ou tirar a sua própria vida,
não é? Porque quem faz isso, independentemente da situação, não é? Tem que depois chegar e cair em si e perceber que fez um mal terrível. Portanto, a vida dele certamente não será a mesma. Mas há muitas outras informações que aparentemente... Há alguma informação segundo a qual essas pessoas não são ilusos estranhos, não são estranhas, aparentemente há antecedentes. E é preciso depois aprofundar, perceber de facto quem são essas pessoas, a identidade delas, não só o nome, mas, por exemplo, se há antecedentes criminais também, porque há muita coisa que pode ocorrer. Tanto, geralmente, quando há uma vítima, nós estamos sempre, tanto os sentimentos, estamos sempre muito próximos e a nossa ação, o pensamento pende sempre pela vítima, não é? E de facto é assim mesmo, mas depois há um historial. Portanto, quem de facto era esta pessoa, se de facto tinha antecedentes criminais ou não, se eles próprios tinham alguma situação do género. Mas preocupa-me também o facto de haver muitos incidentes de criminais e de homicídios, não é? Ou tentativas que envolvem polícias. E eu acho que, pelo menos dos conhecidos, posso estar enganado, tem havido mais situações que envolvem polícias, agentes da polícia, do que efetivos das Forças Armadas, não é? Ainda recentemente, acho que houve uma tentativa também de homicídio, muito recentemente, em Dalatando, de um agente também desta direção da Polícia Nacional, em Dalatando, que baleou o chefe, o diretor dos serviços prisionais daquela província, por alegadamente estar a andar com a ex-mulher dele. Questões passionais, não é? Sim. Recentemente, acho que ainda ontem vi também nas redes sociais um apelo de uma senhora separada já há 2 ou 3 anos de um comandante da polícia no Soio. Portanto, eles já estão separados. A senhora está a viver numa outra casa e gravou um vídeo e esta pessoa foi ter com ele na casa dela, né? Portanto, era reclamar disso. Um dia ou eu mato esse senhor, ou um dia ele vai me matar. Portanto, fazer um apelo. Isso significa dizer que algum trabalho terá que ser feito no interior, no seio da polícia, né? Portanto, alguma coisa não estará a correr bem no seio da polícia. Aliás, as acusações por parte, por exemplo, do INAC, recorrentes de fuga, digamos assim, a paternidade, envolvem muitas das alegadas vítimas de pessoas acusadas são pessoas ligadas a instituições castrenses ou policiais, não é? Sim. E depois, ao analisar pelas questões da criminalidade do modo geral, o Rui já falou da pobreza, temas relacionados com o consumo de álcool, sobretudo no seio da juventude, o consumo de drogas, mas e com o recurso a armas de fogo, portanto, claramente que continuamos a ter um acesso fácil às armas de fogo, incluindo dos agentes, né, da polícia. A questão de fundo é por que razão um agente da Polícia Nacional, e não sei qual é a patente desta pessoa, não é? Por que razão num fim de semana estar a andar armado, tem acesso à arma? Não é? E é outra questão, será mesmo porque ele teve o cuidado, segundo dizem, de, tanto ao disparar, tirar, recolher o carregador. A cápsula da munição também. A questão também de fundo, será que era arma de serviço ou uma arma? Sim, senhor. E depois é também olhar para o perfil dos próprios polícias, não é? Porque sabemos nós que o recrutamento, a questão do recrutamento. Muitas pessoas já com antecedentes criminais, depois, por questões laborais, falta de outras oportunidades, chegam a ser polícias. Estas observações do Enda Inglês são interessantes, Gustavo da Conceição, esta situação de se fazer uma espécie de rastreio para saber quem é que vai vestir uma farda e depois o seu comportamento em termos sociais, como agentes da autoridade, que devem ser exemplares também exemplares para o resto da sociedade, mas de vez em quando paramos com este tipo de situações que foram aqui elencadas e que não abonam em nada a reputação dos agentes da autoridade.
Sim, sem querer sim. generalizar, obviamente. Sim, e fundamentalmente porque esses critérios têm um valor, na análise global que se faz ao processo de recrutamento, têm um valor ínfimo, quando devia ser, do meu ponto de vista, estes deviam ser os primeiros critérios. Mas não, nós hoje sabemos todos que os polícias são recrutados a partir do serviço prestado na sociedade castrense. Portanto, são recrutados a partir dos militares que concluem o serviço militar normal, né? O serviço militar obrigatório, e depois e são recrutados também a partir de outros serviços mais especializados da sociedade castrense, como os serviços de informação e segurança e outros. Agora precisamos de trabalhar mais e melhor, não é? Numa postura a que todos os agentes da polícia se devem obrigar. Se o Enda questionou a questão do porte da arma, eu questionaria a questão do uso da arma, porque há um conjunto de procedimentos que um polícia pode fazer antes de dar um tiro a matar, até disparar para lá primeiro, né? Até isso, né? Dar um primeiro tiro para o ar, enfim, e depois, se não houver reação, ou dependendo da reação, é que se faz. Não é numa pessoa fugir, uma pessoa de costas, uma pessoa que não representa nenhum perigo, teoricamente já não representa nenhum perigo para o polícia, e ser alvejado. E, portanto, do meu ponto de vista, se a atitude em si é condenável, a atitude praticada nestas circunstâncias ainda é mais condenável. Mas a questão não me parece que tenha que ser abordada a partir daí, a partir do momento que os polícias são recrutados. Sim, aí tem que haver uma triagem rigorosa, sim. Mas o problema é que para resolvermos, temos que abordar o problema mais cedo. Temos que abordar o problema nas famílias. Porque é aí que, afinal, as pessoas crescem, as pessoas ganham, por vezes, valores enviesados, práticas, incluindo práticas familiares de violência, habituam-se, crescem a resolver os seus problemas na violência, não é? E, portanto, isso torna-se cultural. E depois, se mais tarde, na idade adulta, são polícias, têm uma arma na mão, têm, enfim, um conjunto de instrumentos e de poder que a sua função lhe proporciona, podem reagir, podem não estar prontos para essa grande responsabilidade e reagir com base no seu passado, no seu histórico, enfim, na forma como cresceram, com os problemas sociais e económicos que os colegas já aqui se referiram. Eu acrescentaria que os problemas culturais que resultam disso, porque também devia ser analisado se há um histórico de violência no meio dessas famílias, ou se não, enfim, a cultura do silêncio, que às vezes há históricos de violência, mas não há históricos a questão do recalcamento. Exatamente, não é? O que causa esse recalcamento. E outras questões de ordem mesmo individual, que também é preciso olhar. Então isto vai ao encontro daquela afirmação do ex-psicólogo social que disse que a nossa sociedade está doente. Então, de uma forma geral, considera que está doente ou não está doente? Não, é assim, eu não tenho dados para generalizar ao ponto de dizer que a nossa sociedade está doente. Agora, o que eu posso dizer é que a nossa sociedade apresenta aqui e acolá fenómenos de extrema violência que merecem ser analisados, que merecem ser avaliados para que se tomem medidas preventivas que evitem que isso se repita na nossa sociedade ou que isso diminua na nossa sociedade, porque, pelo que os colegas disseram, aquela que é a tendência é uma tendência de crescimento desses casos, é uma tendência de violência em muitos sítios ao mesmo tempo, aqui no Ambo, quer dizer, e portanto
o que nós gostaríamos de ver era que houvesse uma inversão nessa tendência, que houvesse uma diminuição desses fenómenos que são preocupantes. E repito, que começam às vezes na família, na violência do género, na violência contra a mulher, na violência familiar, entre adultos e mais novos, entre mais novos e velhos, quer dizer, e que depois se repercute e que se leva para a sociedade. Mas para concluir, deixa-me dizer que há também responsabilidades institucionais e responsabilidades legais. As institucionais são aquelas que resultam desta sensação de impunidade que às vezes todos nós temos e alguns polícias muito mais. E por isso abordam-te de uma maneira a pedir dinheiro. Abuso e abuso da autoridade. E portanto era bom olhar para isso e finalmente esses fenómenos de corrupção que também ajudam a perceber que, bom, posso fazer coisas, mas depois dou um dinheiro ou dou uma nota, não sei o quê, e vou-me safar. Portanto, essa percepção de que por vezes nós conseguimos torpedear a lei também dá-nos espaço para fazermos coisas extremas, por vezes como aquelas que se verificaram extremas e irrefletidas nos últimos dias, nas últimas semanas aqui em Luanda. O Enda Inglês queria dizer qualquer coisa para concluirmos esta primeira parte. Independentemente do ângulo, dos vários ângulos em que se possa abordar essa questão reprovável, e mesmo havendo uma situação de luta, não é? de algum desentendimento, não é? A utilização da arma deveria ser a última mesmo opção, e caso tivesse em risco a própria vida do agente, né? E o que não aconteceu. E aqui eu gostaria de trazer a questão até da própria formação e preparação. Para além daquele aspecto da pessoa ter mais comedida, não é, em relação ao uso da arma, um agente policial e até das Forças Armadas tem que ter uma boa preparação física, tem que saber lutar. Portanto, ele discutiu com alguém, houve uma altercação. O que esperava, pelo menos, ter visto, sendo jovem, é para dar-lhe umas quedas, umas chapadas e pôr o homem estendido só sem usar a arma. Portanto, o que me preocupa é utilizar a arma... Se calhar neutralizá-lo e algemá-lo de uma maneira que fosse necessário. Não decorre, nós não estamos a falar de um agente que estava em funções, não é? Sim, mas um agente que não está em funções e que tem uma arma pode não estar em funções e ter um par de algemas. Sim. Mas a questão que se coloca, houve uma discussão qualquer, altercação qualquer, que resultou em violência, não é? E a primeira coisa que essa pessoa faz depois de dar uma bofetada, porque acho que ainda deu uma bofetada, é tirar a arma e dar um tiro. Portanto, há de facto, esta é o que choca, é a frieza. Agora, obviamente, como referi, seria bom, e certamente que depois das investigações, não é? Apurar-se. Eu admitiria, se calhar, a hipótese, talvez, né? Mas não se justifica. Imagina que o homem, a pessoa vítima neste caso, tivesse isso: olha, eu se tivesse aqui uma arma, dava-te um tiro. Epá, tendo a arma, dou-te um tiro primeiro. Tivesse ameaçado de morte ou ofendido, né? Vamos já está a desencadear reações, mas vamos concluir esta primeira parte. Vamos continuar a ouvir os nossos comentadores, Gustavo da Conceição, Enda Inglês, Rui de Castro. Estamos a fazer este Jornal 7 Dias neste primeiro dia de dezembro. Daqui a nada regressamos. Tenham uma boa semana e um bom dia. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Enda Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Renovamos aqui os votos de uma boa segunda-feira, uma boa semana para si. Vamos então dar sequência a este programa, Jornal 7 Dias, retrospectiva nacional e semanal, que estamos a fazer justamente neste primeiro dia de dezembro de 2025. Já aqui falamos sobre as questões da criminalidade, não apenas aqui em Luanda, mas também no resto do país, em função de notícias que dão conta de sucessivos homicídios e situações de violência. E agora vamos falar de uma outra questão, mas antes disso o Rui de Castro tinha pedido a palavra, mesmo no declinar da primeira parte, a propósito do tema que afloramos, que é a questão da criminalidade, não é? Sim, exatamente, um pouco relacionado com o que o Enda estava a mencionar sobre o Enda e o próprio Gustavo, sobre aquele que deveria ter sido o comportamento do polícia, não é? E então, eu queria era virar-me para outro ângulo,
Qual é? É que de facto, o que acontece com uma boa parte dos nossos agentes da polícia é que ele foi preparado para ser um agente intimidatório. Portanto, acho que o que é importante também começar a preparar é um polícia mais humanizado. É um polícia que seja respeitado, mas respeitado pela sua própria conduta, que não aborda o cidadão para o extorquir, aborda para o ajudar. O cidadão vai ter com ele e ele deve recebê-lo de forma atenciosa, quer seja na rua, quer numa esquadra, e aí começa-se a criar uma empatia, porque também isto é dito por altas patentes da polícia e outros, é que nunca teremos a quantidade de polícias necessários para tomar conta de cada quarteirão. Portanto, isto é inviável. Há outras técnicas, mas uma delas é realmente criar uma fórmula de que nós tenhamos um polícia que seja muito mais atencioso do que agressivo. Sim, senhor. Vamos agora virar de página, porque vamos falar de um facto que ocorreu justamente há uma semana. A Cimeira União Africana-União Europeia, que Luanda acolheu nos dias 24 e 25 de novembro. Durante 2 dias, estadistas do nosso continente, mas também do velho continente europeu, estiveram aqui para reforçar a cooperação entre as partes e saiu desse encontro a chamada Declaração de Luanda. Mas, de qualquer das formas, e antes de se abordar eventualmente questões relacionadas com as principais conclusões dessa cimeira, eu gostava só de chamar a atenção para um facto. Luanda, durante 2 dias, foi uma capital da diplomacia africana. Muita gente importante deste mundo esteve aqui e passou por Luanda. Estou-me a lembrar do presidente de França, estou-me a lembrar da primeira-ministra de Itália, do chanceler alemão, da presidente da Comissão da União Europeia, dos nossos líderes da União Africana, de muitas partes do mundo. Em inglês, o que é que lhe pareceu esta situação? Curiosamente, uma iniciativa que aconteceu fruto da presidência rotativa de Angola, à frente da União Africana, e no âmbito das comemorações de 50 anos da nossa independência. Essa cimeira, de facto, colocou Angola no mapa mundi em termos de mediatização. O que é que lhe parece? Parece-me bem. Não é? Foi uma feliz coincidência. Não é? Angola celebrou este ano 50 anos de independência e foi uma feliz coincidência ter, e por força também da coincidência de assumir a presidência rotativa da União Africana, ter tido o privilégio de albergar esta cimeira entre os 2 blocos económicos e políticos, e com sucesso, né, que teve, né? Portanto, primeiramente com uma participação muito abrangente, não é? A adesão de chefes de Estado, a capacidade de ter feito, portanto, de ter surgido uma declaração, não é? Também desta conferência, o facto de ter ocorrido também num empreendimento novo, salão protocolar, não é? Sim, deu dignidade ao ato e testou mais uma vez, porque não é a primeira vez e neste ano também a Angola organizou e albergou um grande evento, que foi o evento Estados Unidos África, que testa a nossa capacidade organizacional, a nossa capacidade de acomodação de pessoas, porque estes eventos mobilizam sempre muita gente dentre os participantes do próprio evento e todas as outras questões associadas ao evento. Houve, e acho que aqui é um aspecto que devemos melhorar, não é? Qual é? Reclamações relacionadas com a capacidade das pessoas
depois fazerem pagamentos, não é? Na rede Mastercard, sobretudo, que revela aqui alguma dificuldade dos nossos sistemas tanto ainda não do nosso sistema financeiro. Muito provavelmente poderíamos ter tirado melhor proveito deste evento com a realização de outros eventos turísticos, né, como passeios. Eu lembro-me, neste dia até, por sinal, estava na praia no último dia, ter visto algumas delegações, mas individualmente a andarem pela ilha, né, e alguma curiosidade sobre o nosso país. Dá espaço também para, e nós temos já, quer com o aeroporto, e aí a importância dos investimentos, né? Portanto, hoje parece que as coisas começam a fazer mais sentido e a encaixarem-se. Portanto, eventos, e posicionamos-nos como um país com a capacidade de realizar muitos outros eventos. Hoje há um setor que em inglês é o MICE, não é? Meetings, Incentive, Conferences and Exhibitions, né? Portanto, que mobiliza, portanto, é uma economia, não é? E os países concorrem para a realização desses eventos, não é? E nós, com os investimentos que estamos a fazer no aeroporto, com a capitalização e organização da Companhia Aérea de Bandeira, com os investimentos que vemos acontecerem no setor, não é? E estamos a atrair muitos investimentos no setor da hotelaria e turismo, porque é preciso ter esta capacidade. Outras infraestruturas como internet, telecomunicações, estradas, mas não menos importante, e aqui antes desta altura estivemos a falar do tema da segurança. E é fundamental que afinemos essa máquina. Muito provavelmente, e faz, tanto apesar dos desafios que tivemos em termos de... E o sacrifício, né? São perdas económicas muito grandes, mas com gente tão importante num contexto como o nosso, para além das questões de mobilidade que poderiam certamente comprometer, eu não acredito que as pessoas reclamam porque houve tolerância do ponto, né? Mas eu não acredito, com a configuração da nossa cidade, se não se declarasse tolerância do ponto... Que então concordou sim, que as atividades económicas fossem ser realizadas com a normalidade que estamos habituados. Agora, a questão da segurança é fundamental, porque, portanto, não podem acontecer incidentes. Não se pode correr riscos, não é? Com segurança não se corre riscos. Mas estamos em condições, certamente, pelo menos aquilo tudo aconteceu no distrito, agora não é distrito, agora é município das Ingombotas, né? Das Ingombotas, mas portanto, aquele todo o circuito, de facto, tem que ser uma zona de alta segurança. E eu digo isso porque quando não há estas conferências e no dia a dia, nós com as instalações e instituições que temos, por exemplo, na Marginal, com o Ministério do Interior, o Comando da Polícia Nacional, o Porto de Luanda, o Banco Nacional de Angola e muitos outros ministérios, naquela zona tem que haver zero incidentes. As pessoas têm que ter capacidade de andar ali sem receio, todos os dias, não é? Mesmo não havendo eventos, porque é importante para dar credibilidade, não é? Porque é uma zona nobre da cidade. Sim. Uma zona nobre da cidade. Histórica, né? Sim, e com aquela obra, portanto, infelizmente não fomos ainda capazes de terminar o país, né? Digo eu, nós do país, de terminar o centro de convenções que está a ser feito ali na Chicala, e certamente que com todos os eventos que vamos recebendo e que cria uma experiência positiva, com exceção do falta de pão alemão, não é? Certamente o país está a trilhar um caminho bom para este segmento. Gustavo da Conceição, o que é que lhe parece? O que é que lhe pareceu esta cimeira? O facto de Luanda, durante 2 dias, 24 e 25 de novembro, ter albergado este encontro de estadistas africanos e europeus, conforme dizíamos no início do programa, só faltou estarem cá
Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. E se não estiveram cá pessoalmente, estavam seguramente Estavam representados e seguramente estavam com um olhar num telão para saber o que é que estava a passar aqui. Porque neste encontro entre a União Europeia e a África, discutiram-se um conjunto de questões que estavam previstas na agenda e discutiram-se questões fora da agenda, incluindo uma abordagem, uma reunião, enfim, feita só pelos europeus para refletirem sobre a situação na Ucrânia. Sobre a situação da Ucrânia. A proposta de Donald Trump à Ucrânia. Exatamente. Portanto, é um momento histórico raro, porque nós, na nossa história de 50 anos, tivemos poucos momentos desses, todos eles bem aproveitados do ponto de vista da diplomacia, e parece-me que, portanto, voltamos a isso, voltamos aos grandes momentos em que Angola se apresentava como um país aberto ao mundo, um país disponível para os grandes desafios e um país à procura de uma afirmação continental e mundial, naturalmente indo atrás do facto do presidente João Lourenço presidir a União Africana. Esqueci-me, peço desculpa, de referir que esteve cá também ao mesmo tempo o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Exatamente. Portanto, eu queria me referir a dois pontos que me pareceram muito importantes da abordagem que a África fez com a Europa. Quais foram? Dois pontos, enfim, onde, apesar do laconismo do comunicado final da Declaração de Luanda? Da Declaração de Luanda, são dois pontos que me pareceram importantes serem discutidos, apesar de nós não termos muita informação sobre aquilo que saiu. Foi o ponto sobre a paz e segurança e governação e multilateralismo. E porquê? Porque nós precisamos de ter um continente em paz, se quisermos crescer e desenvolver. Sem paz não há desenvolvimento, não é? Económico, exatamente. Fizemos claramente aqui, tivemos intervenções onde claramente denunciamos países europeus que apoiam o terrorismo, que apoiam, enfim, os conflitos armados aqui no nosso continente, à margem das orientações da União Africana. Tivemos essa coragem de dizer e tivemos a coragem de assumir que um mundo multilateral é um mundo onde todos podem estar, ao contrário do mundo unilateral que graçou depois da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, há uma nova ordem mundial que se está a arrastar. E, portanto, essa declaração de Luanda sobre o multilateralismo foi muito, muito, muito importante, porque marca esta visão de que pode haver diferentes polos no mundo. O importante é termos todos a paz para todos aproveitarmos desse multilateralismo. A segunda questão que me pareceu importante também, apesar de discutir da porta fechada, como disse, e não termos muitas informações na declaração, foi a questão ligada à prosperidade das pessoas, particularmente em termos da migração e da mobilidade. Nós sabemos que no sentido Europa-África as portas estão abertas, no sentido África-Europa temos que atravessar a nado, temos que atravessar nas boias, temos que pular muros e pular cercas para conseguir chegarmos à Europa. Vemos nossos cidadãos morrerem todos os dias no Mediterrâneo, ou no Atlântico, como for. E, portanto, acho que era muito importante termos uma discussão franca com a Europa nessa matéria, dizermos à Europa o que é que pensamos sobre isso, e foi dito, e mostrarmos mais uma vez que a África continua aberta, apesar de feridas da colonização, apesar de um histórico nem sempre positivo que tivemos nas relações afro-europeias, mas que neste momento estamos disponíveis para abraçar as novas oportunidades, olharmos para frente
esquecermos o retrovisor, não é? E perspectivarmos um novo tipo de relações entre nós e a Europa. Portanto, para além das declarações e dos discursos, etc., essas duas questões pareceram questões importantes e pela primeira vez vi a União Africana junta, unida e com coragem para dizer verdades numa reunião importante como esta, que Angola, com nível, com categoria, com responsabilidade e com êxito, organizou. Sim, senhor, vamos saber o que é que o Rui de Castro pensa de tudo isto. Esta cimeira de 2 dias que fez com que tivéssemos tolerância de ponto aqui na cidade de Luanda e estivessem muitos dos grandes estadistas mundiais aqui na nossa cidade capital. Bem, eu primeiro ia começar mesmo pela tolerância de ponto. É que no programa passado eu mencionei que com esta tolerância de 2 dias que as perdas económicas poderiam ascender a entre 200 a 300 milhões de dólares. Acontece que depois fui contactado e disseram-me que isto seria muito por baixo, que estaria mais na casa dos 1.000 milhões de dólares de prejuízo do que propriamente daquele montante. Bom, de qualquer das formas, temos o grande impacto que esta cimeira teve. É que, quer se queira, quer não, foi a maior concentração de chefes de Estado e de Governo em Angola nestes 50 anos de independência. E, conforme dizem até os nossos jovens nas redes sociais, João Lourenço zerou o game. Portanto, e está tudo dito desse ponto de vista. É que, de facto, foi mesmo uma vitória para Angola. Bom, e depois vamos ver já se foi, de facto, também uma grande vitória para a África ou não. E digo isso porque antes ainda queria tocar em 2 aspectos. O primeiro teve a ver com o pão do chanceler. O chanceler da Alemanha, num pequeno almoço num restaurante, não terá ficado muito satisfeito e já na sua terra disse que lá onde tinha estado, portanto, em Angola, nem sequer tinha encontrado um pedaço de pão decente. Bom, por vezes nós, ao querermos agradar muito, depois vamos para outros campos. É que o que o chanceler deveria ter encontrado no pequeno almoço eram uns losseques, era uma quiquanga e era bombó assado, que faz parte da nossa tradição e, portanto, não sei se lhe íamos dar um pão burro, só para ele também ver como é que chama, mas pronto, nós queremos já dar o pão francês e o pão suíço e se calhar esquecemos do pão alemão e pronto. Mas isto não é apenas uma questão do pão. Esta é uma postura do europeu relativamente ao africano, que é, de há muito tempo, uma postura de superioridade. E, portanto, estamos a reunir figuras de alto nível de 2 continentes a apelarem ao multilateralismo. E agora também podemos perguntar, mas será que foi mesmo pelos bons olhos dos africanos que os europeus vieram apelar ao multilateralismo? Não acredito, mas talvez, se houver tempo, ainda possa falar sobre o assunto. Mas a outra questão é que
não passaram 3 dias do encerramento da Cimeira e assistimos a uma das coisas mais vergonhosas para a África, que foi a encenação de golpe de Estado que o general Sissoko Embaló protagonizou na Guiné só para não ser humilhado como general por ter perdido as eleições para um jovem civil. E então nós que fizemos uma cimeira em que batemos o pé, como disse até, acabou de dizer o Gustavo, batemos o pé aos europeus que ontem vinham impor as suas coisas e hoje vêm pedir até, porque precisam das nossas matérias-primas, precisam do nosso apoio nas Nações Unidas e outros, mas, portanto, estamos a afirmar como nações livres, independentes e também a quererem fazer aquilo que é para si melhor. E entre nós ainda temos casos como este da Guiné. O que foi prontamente condenado pela União Africana e também por Angola. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é indiscutível. Só que o certo é que aconteceu. O certo é que manchou e fragilizou a imagem da África. Portanto, isto logo após uma cimeira importante, onde todas estas figuras que já foram faladas estiveram presentes, onde inclusive, por acaso não foi falado, mas Angola até ficou na boca do mundo porque os líderes da União Africana fizeram digamos, uma espécie de uma cimeira à parte para discutir as propostas de Trump para a Ucrânia. Portanto, quer dizer, Angola esteve de facto no topo da comunicação social mundial. Ora bem, portanto, nós tivemos aqui líderes de um continente europeu que está em estagnação económica, está com uma perda de influência global, porque o mundo mudou, há outras influências, há outros poderes, há a ascensão galopante da China e de outros países asiáticos, e então a Europa tem que se virar para a África, não? Tem que se virar para o outro lado, e então para onde é que se vai virar? Para as antigas colónias. Porque, entretanto, eles sabem que aqui nós temos muito do que estão a precisar para eles próprios se afirmarem. Quando se vem pedir multilateralismo, primeiro tem que se aceitar que se reduza o número de membros do Conselho Permanente, membros permanentes no Conselho de Segurança da Europa a favor da África. Este é um dado que seria concreto. Diz, sim, senhor, nós aceitamos porque temos... Ou seja, os africanos têm que exigir contrapartidas, não é? Nesse caso, até seria um gesto de boa vontade da própria Europa, porque a Europa neste momento precisa muito mais da África do que o contrário. E a África pode virar-se para outros mercados, como a China, como a Rússia, como os próprios Estados Unidos, e a Europa já não tem essa capacidade. Portanto, ora, o que nós precisamos, efetivamente, é nós, enquanto África, é de conseguirmos, perante esta fragilidade evidente da Europa e em função das suas próprias necessidades, garantirmos um conjunto de questões, nomeadamente que a nossa matéria-prima começa a ser transformada mesmo no continente, em vez de ir para outras paragens. Precisamos
que, enfim, precisamos de dinheiro, precisamos de investidores, mas precisamos de melhor dinheiro, precisamos de investimentos com empréstimos muito mais justos do que aqueles que nos estão a penalizar e que, conforme mencionou até o próprio secretário-geral das Nações Unidas, fazem com que a África tenha dívidas enormíssimas e que podem, inclusive, colocar em risco a sua própria segurança. Aliás, isso faz consta da Declaração de Luanda e foi exigido durante a cimeira pelo presidente da Comissão Africana, Mahmoud Ali Youssouf. Ele falou sobre essas injustiças de que os africanos são vítimas no relacionamento com o velho continente. Esta é uma matéria com a qual vamos pôr ponto final nesta segunda parte, porque ainda temos uma derradeira parte, a terceira, para continuarmos a ouvir os nossos comentadores, Gustavo da Conceição, em inglês, Rui de Castro. Estamos a fazer este jornal 7 dias, retrospectiva nacional e semanal, neste primeiro dia de dezembro. Fique por aí, até já. Jornal 7 dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 dias. Aqui na LAC. Regressamos para concluirmos esta primeira emissão que fazemos neste mês de dezembro, que está a começar, dia 1. Jornal 7 dias, retrospectiva nacional e semanal. Agora, nesta derradeira parte do programa, vamos falar sobre a carta de compromisso que saiu do Congresso Nacional da Reconciliação, que Luanda acolheu no início deste mês, promovido pela CIAST, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. E nesse compromisso consta uma agenda de recomendações fundamentais, segundo a qual o Estado e os atores sociais devem concretizar com urgência para a construção de uma sociedade democrática, participativa e inclusiva. Esse compromisso, saída então desse Congresso Nacional, revela ainda que só através da construção coletiva de novos pilares fundadores, baseados no reconhecimento do passado, na inclusão da justiça social no desenvolvimento e no respeito pelos direitos fundamentais, assentes na verdade histórica, se pode construir a sociedade que se quer a melhor possível para o nosso país, para a nação angolana. Gustavo da Conceição, estas reivindicações, ou pelo menos estas referências que saem então deste compromisso que decorre do Congresso Nacional que a CIAST promoveu, vem no fundo aflorar e chamar a atenção para uma série de questões que de certa forma são e constam muito das reivindicações apresentadas por um segmento da nossa sociedade civil, de se querer ver uma Angola mais aberta ao diálogo, mais inclusiva, e que isso muitas vezes não é viabilizado pelo partido ou pelo menos pela governação que vamos tendo. O que é que lhe parece? Bom, parece-me uma boa reflexão. Desde o início que este Congresso Nacional que se apresentou como uma plataforma para a discussão das questões de justiça, paz e desenvolvimento do nosso país, pareceu-me uma oportunidade para todos, mas aqui e ali houve discussões interessantes, mas há também algumas questões que me parecem de difícil concretização, pelo menos no quadro legal atual. Quais são? Já lá vou a elas. Deixe-me antes dizer que o Congresso Nacional de Reconciliação, mais do que se apresentar como o único momento de reconciliação do país, devia mostrar complementaridade no conjunto de iniciativas que se têm tido, porque mal ou bem, nos últimos 30 anos temos tido iniciativas de reconciliação. Desde logo, a maior iniciativa foi aquela que nos fez calar as armas entre nós,
sem pressão exterior. Dá-se a morte de Jonas Savimbi, não é? Dá-se, enfim, um desequilíbrio das forças em presenças, mas dá-se também uma grande lucidez do presidente de então, que manda parar a guerra, manda tratar as pessoas com dignidade, transfere apoios para os nossos irmãos que estavam na UNITA, e tem-se o primeiro grande ato de reconciliação, o primeiro grande ato e não se pode esquecer isso, quer dizer, portanto, o Congresso hoje não pode aparecer como a plataforma que nos salva, não, mas como mais um ato de complementaridade de um processo que, com altos e baixos, que já vem decorrendo há algum tempo. Por outro lado, o Congresso reuniu várias sensibilidades da vida nacional, mas não reuniu todas as sensibilidades da vida nacional. É certo que reuniu um bom espectro de pessoas, cerca de 600, não é? Pessoas de diferentes áreas, mas não reuniu toda a gente. Foi muito falada a ausência do presidente João Lourenço, né? Ele, ao contrário do que tinha prometido, acabou por não comparecer. Isso foi alvo de alguma especulação. Sim, mas é assim, eu não sei se foi bom ou se foi mau, porque o que era interessante num congresso desses era que não houvesse presidente da República, era que não houvesse funções, houvesse cidadãos disponíveis para discutir e refletir sobre isso, não é? Portanto, porque o Presidente da República tem sempre, digamos assim, o posicionamento de Presidente da República para assumir, não se pode despir disso, não é? E, portanto, não sei se não foi bom mesmo, não é? Ele não estar presente, porque ao estar presente estaria presente como Presidente da República, não é? E, portanto, a reflexão aqui não devia obedecer a funções, devia obedecer à cidadania. Era assim que eu estava a ver o Congresso e, portanto, aqueles que estivessem disponíveis para estar neste quadro estavam e trocavam ideias sobre o país, e acho que foi isso que aconteceu, não é? Eles também falam nesta carta. Diga. Sim. Eles também falam nesta carta compromisso, entre várias questões. Dizem, por exemplo, que a violência estrutural, nomeadamente a exclusão, a pobreza, o tribalismo, são os principais obstáculos a uma paz que se quer duradoura para Angola. Pode ser que sim, mas eu creio que há outros fatores ainda que também impedem a concretização deste nosso desiderato de paz. É certo que o Congresso faz um diagnóstico e, com base nesse diagnóstico, fazem toda a reflexão, não é? Mas o Congresso também se estica. Por exemplo, quando nós nos referimos ao nosso capital humano, ao desenvolvimento do capital humano, acho que falta ali a dimensão cultural e a dimensão desportiva estarem mais presentes. A dimensão desporto, por exemplo, é citado uma vez no comunicado, quando afinal a transmissão de valores para a sociedade que o desporto pode proporcionar ajudam bastante essas iniciativas de paz. De reconciliação. Exatamente. Da unidade nacional. Unidade nacional, a ética, o respeito pelas leis, pelas regras. No desporto toda a gente cumpre regras e aceitam-se com naturalidade as regras e as decisões, não é? E, portanto, essa é uma transferência que é importante fazer para a sociedade. E por isso acho eu, mas sou naturalmente suspeito a falar disso, acho eu que o pensamento à volta do desporto e das atividades culturais deveria estar mais presente. Por exemplo,
em termos da democratização e da inclusão económicas, o comunicado, ao referir-se aos sistemas de transporte, ignora um sistema de transporte que é importante, que é o aéreo, e aquele que nós hoje mais utilizamos, apesar dos custos, não é? E portanto, aqui e ali parece-me que era importante vermos como é que isto se vai transmitir para a realidade social. Finalmente, para dar uma oportunidade aos colegas, no âmbito do setor de defesa e segurança, uma das decisões, e isso parece-me importante dizer, foi a perspectiva de reintroduzir a figura do capelão nas Forças Armadas. Não estou contra, mas a introdução do capelão nas Forças Armadas, se calhar, põe em reflexão a laicidade, o princípio da laicidade do Estado, não é? E nós estamos a recomendar que se integre isso Mas isso ocorre. Bom, os congressistas, vamos dizer assim, não é? Sem pensar, por exemplo, na hipótese de mexer na Constituição, de se alterar um conjunto de leis que possa permitir isso. É uma figura que existe noutras Forças Armadas de outros países, provavelmente de outros países que têm ligação com a Igreja, com a Igreja Católica. Não é, no nosso caso, onde nós nos declaramos um país laico, apesar da nossa relação com as igrejas todas, não é? Cristãs e católicas, mas daí a pôr um capelão nas Forças Armadas, estaríamos a ter uma opção na direção de uma igreja. E, portanto, não sei, mas parece-me que isso poderia, eventualmente, pôr em causa o princípio constitucional da laicidade do Estado. Sim, senhor. Contudo, e deixe-me só concluir, um minuto para concluir, quero sublinhar a coragem da Igreja ao reunir essas pessoas para fazerem essa reflexão. Quero sublinhar que as intervenções de muitos dos congressistas foram profundas e servem perfeitamente para ajudar o país a encontrar novos patamares, quer de paz, quer de desenvolvimento, e por isso o Congresso parece-me que foi uma boa oportunidade e deixa alguns caminhos que podem naturalmente ser aproveitados para trilharmos rumo ao desenvolvimento do país que nós estamos todos à procura. Sim, senhor. Em inglês, esta carta de compromissos dos participantes neste Congresso Nacional da Reconciliação da CIAST faz um diagnóstico da situação política do país através daquilo que eles consideram ser um profundo e exigente exame de consciência nacional que envolveu líderes religiosos, jornalistas, representantes da sociedade civil, autoridades tradicionais, setores da justiça, defesa e segurança, educação, saúde e economia. E, curiosamente, chamam a atenção para questões que são recorrentes, nomeadamente a institucionalização efetiva das autarquias em todo o país, a questão da independência do poder judicial e assumir-se a educação como prioritária do ponto de vista estratégico para o presente e futuro de Angola. São velhas questões que acabam por também constar desta carta de compromisso saída deste Congresso Nacional promovido pela CIAST. Sim, eu penso que este, e já abordamos, né, num outro programa este tema, e como digo sempre, nós devemos valorizar todas as iniciativas em prol da paz, da reconciliação nacional e para o desenvolvimento, não é? E esta da Igreja vem num momento crucial, é uma oportunidade e foi um evento diferente dos outros, né? Nós vivemos numa sociedade muito partidarizada e com sinais muito fortes de polarização, não é? E em que os assuntos
da nação são sobretudo dominados pelos partidos, né? Portanto, a nossa vida toda. E aparecer e ser realizado um evento como este, um mecanismo, chamaria um mecanismo desenhado pela Igreja no sentido de abordar as questões mais profundas sobre o estado da nação, é de valorizar. É um evento que eu acho que se deve repetir-se anualmente, de 2 em 2 anos, o que seja. Portanto, é um exercício importantíssimo, não é? E que deve ser talvez também replicado por outros setores da sociedade, não é? Internamente, e eu já me referi no passado, que todos os entes ou instituições fundamentais para a estabilidade e a reconciliação nacional devem fazer esse exercício internamente, para que no campo mais amplo, num contexto, portanto, uma plataforma mais ampla, eles possam vir reconciliados, não é? Portanto, o Poder Judicial, que é visado neste relatório, nesta carta, deve fazer o seu exercício interno. Os principais partidos políticos, e não só, devem fazer esse exercício. A Assembleia Nacional deve fazer esse exercício. A comunicação social, pública e privada, devem fazer esse exercício. Os órgãos de defesa e segurança, também visados nesse exercício, neste relatório, devem fazer esse exercício, e toda a sociedade, não é? Portanto, isto é um processo e é um esforço coletivo. Do ponto de vista de diagnóstico, portanto, todos nós, de um modo geral, portanto, eu em particular, revejo-me em muitas coisas que foram referidas, mas... Como por exemplo? Várias. Essa questão do Poder Judicial, a independência do Poder Judicial, o tema da comunicação social, são sérias, né? A própria Igreja faz um exame, faz meia-culpa, um exame de consciência muito profundo e realista, mas talvez deveríamos dar mais ênfase, e claramente há sempre limitações, não é? Mas provavelmente há outros temas que têm estado a comprometer esta paz, essa reconciliação que queremos, né? E o próprio desenvolvimento. Há outros fenómenos que eventualmente deviam ser também caracterizados. Portanto, há sinais muito claros de que temos uma forte componente de crime organizado no nosso país. Há temas relacionados com a forte influência de consultores externos, né, nas decisões públicas e na própria operacionalização e funcionamento do Estado. O papel dos grupos financeiros locais, internacionais e as empresas multinacionais que operam em Angola. Em relação à imprensa, eu acho que também portanto, as críticas, né, foram muito direcionadas para a imprensa pública, não é? Mas eu creio que há também um trabalho a fazer em termos de imprensa privada, não é? Porque há também uma dose muito grande de ativismo, não é? Que não é jornalismo. Portanto, na prática, nós vivemos numa situação muito polarizada. Portanto, há pouco equilíbrio e bom senso, né? Portanto, há aqueles que, por um lado, ao terem alguma dose de equilíbrio e bom senso, não é? São muito conotados com o partido da situação, não é? E de bajulação, mas também o que vemos, o que é correto e que passou a ser correto na nossa sociedade, e vê-se muito isto na imprensa privada, com alguma dose de ativismo, de que o que está correto é criticar por criticar. Portanto, nós temos, é um país para construir, não é? Deveria haver um tema relacionado com a maior valorização das línguas nacionais, incluindo nos cultos religiosos. O tema que veio agora, esta semana, com o pronunciamento da doutora Luzia Sebastião, da dupla nacionalidade. Portanto, é um assunto que foi descurado. Temos fraudes fiscais sérias e em que estão certamente envolvidos o setor privado,
não é? E as multinacionais, e esse é importante porque o Estado e o país perdem muito dinheiro nisto. Nós temos, e aí se calhar em termos também de diagnóstico, o tema da dívida pública e não só o valor da dívida em si, mas o tema do esforço, o custo da dívida, e que falou-se agora que é um tema transversal nos países africanos, mas muito por conta também daquilo que é a narrativa que se cria para os países africanos, né? Portanto, e mesmo na reunião do G20 houve esta crítica em que países de outras regiões com o mesmo perfil de risco que países africanos têm ratings diferenciados, muito diferentes, e têm por isso um custo de dívida muito mais suave em relação aos países africanos, mas muito por conta da narrativa que se cria em torno dos nossos países. Isto para dizer que a comunicação social, pública ou privada, têm um papel muito importante, não é? E tem que controlar essa narrativa, porque esquecemos que ao falar mal por falar mal, cria-se uma narrativa bastante negativa e cria-se falsas percepções. Sim, sim. Um outro tema tem a ver com a informalização da economia, a falta de controle ou o controle da economia por operadores econômicos não angolanos, o tema da necessidade do conteúdo local transversal, o tema da distribuição da renda, da riqueza e das oportunidades de negócio, né? Em termos se calhar... São certamente questões que vamos continuar... Sim, de recomendações. Vamos continuar falou-se também da analisar dos hospitais, mas há um tema que nós discutimos muito, né? O país... Qual é? Da saúde, né? Saúde. Portanto, do investimento que deve ser feito também no setor primário, saúde, que é fundamental, e isto deve ser feito pelo Estado e, se calhar, com o apoio também dos operadores privados. Mas é estas parcerias público-privadas, sim, mas é fundamental que, para que tenhamos ganhos mais expressivos neste domínio, e os temas da saúde não têm só a ver também com a saúde, é preciso que se diga, e foi caracterizado ali que temos temas de malária, diarreias e tal, que não têm só a ver com a saúde, têm a ver com a pobreza e outros temas, né? Mas em relação à saúde, há necessidade de avançarmos para a certificação dos hospitais e dos processos inerentes ao sistema de saúde e até da produção alimentar, que também é fundamental. Finalmente, em termos da defesa e segurança nacional, eu acho que o país, e acho que já me referi isso antes, não é? Deve haver uma maior preocupação na formação dos jovens, para a cidadania e para o patriotismo, o nacionalismo. E acho que os órgãos castrenses, geralmente os países, e aqui em Angola, hoje já não se ouve tanto, né, mas havia um Instituto de Defesa Nacional. E eu acho que devia ser obrigatório, existe. Mas não se sente muito o seu papel. Mas eu acho que o Estado deveria obrigar as lideranças de todas as organizações juvenis, incluindo as ligadas aos diferentes partidos, né? Deveria ser obrigatório, e igrejas também, e também para alguns níveis do Estado, deveria ser obrigatório a frequência de cursos de defesa e segurança nacional a serem providenciados pelos órgãos castrenses para haver este alinhamento, né? Certamente que dos nossos interesses nacionais. Certamente que vão continuar a analisar. Rui de Castro, estamos a caminhar para o final. Vamos aproveitar também o que é que estes momentos para que o Rui de Castro também elenque aqui aquilo que lhe parece serem as questões fundamentais que constam desta carta de compromisso que saiu deste Congresso Nacional promovido pela CIAST no início do passado mês de novembro, aqui em Luanda. Bom, nós em pelo menos um dos programas anteriores já tocamos nesta questão deste Congresso, na sua realização, nas ausências. E, de facto, uma das questões que se nota perfeitamente pelo conteúdo da carta é que falta
a visão do outro lado. É que, e lembro-me de o próprio Enda ter mencionado aqui, que se deveriam ter escolhido outras pessoas para estarem nos painéis do Congresso, os painéis temáticos, porque muitas daquelas que lá estavam já tinham uma participação social, de certo modo, crítica com relação ao governo. Portanto, já havia aí uma certa tendência, não é? E se o que se pretendia era um equilíbrio, então deveriam ser as tais entidades de reconhecida idoneidade, mas demarcados de posições político-partidárias. Bom, ainda assim, e conforme também já foi bem mencionado, é que de facto a Igreja Católica, a CIAST no caso, estão de parabéns porque conseguiram reunir um leque de cidadãos angolanos de várias latitudes para abordarem temas de profundidade para a vida do país e para a melhoria das condições da população, e onde sobressaíram um conjunto de questões. Os meus colegas já tocaram em algumas, eu vou também tocar recorrendo aqui à veia desportiva desportiva do Gustavo, não é? Uma delas foi a recomendação para um novo VAR. Um novo VAR, substituindo a Civicop por uma Comissão da Verdade e Reconciliação da Justiça restaurativa, como eles sugerem, mas totalmente despartidarizada e constituída por entidades eclesiásticas, autoridades tradicionais e personalidades da sociedade civil. E realmente, as vítimas dos conflitos que tivemos, não é? Político-militares, desde a independência até o presente, até 2002. Exato. E, portanto, se nós quisermos levar mais a peito as questões da paz e da reconciliação nacional, e se para tal tivermos que ter um órgão de monitorização, então este órgão tem que efetivamente estar logo à partida descomprometido com algumas das questões que, infelizmente, pela condução que a Civicop, a partir de determinada altura, teve, se foram perdendo. E daí que resultou, inclusive, que o maior partido da oposição tivesse abandonado a Civicop. E, portanto, quando a ideia era atrair todos os agentes da sociedade para, efetivamente, irmos corrigindo aqueles pontos onde ainda divergimos e para se ir acentuando mais o interesse nacional. Por outro lado, também, e algo que nós vimos abordando no programa já há muitos meses, tem a ver com a despartidarização das instituições do Estado. E de facto, este é um assunto que é muito levantado na sociedade, porque as pessoas devem, digamos que, ser enquadradas, promovidas, acarinhadas pela sua formação, pela sua atitude, pela dinâmica que imprime no trabalho, a responsabilidade, e não pela cor da camisola que vestem, e sendo aí ou acarinhadas ou afastadas. Falou-se noutro assunto na carta que tem a ver com uma sugestão de institucionalização de um tribunal eleitoral.
Sim, a questão das eleições também. A questão da transparência é muito aflorada nesta carta de compromissos. Porque a questão que é colocada por alguns setores é que o Tribunal Constitucional é que tem feito o papel de Tribunal Eleitoral, quando, de facto, as questões eleitorais deveriam sair, digamos que as divergências deveriam sair da Comissão Nacional Eleitoral para um Tribunal Eleitoral, que este sim depois é que iria resolver eventuais disputas. Para acabar com os recorrentes, né? Acusações de alegadas fraudes. Né? Outro assunto que também há muito se vem falando é a criação de uma alta autoridade contra a corrupção, e que isto no quadro do combate à corrupção que já vem de algum tempo. A conclusão do pacote legislativo autárquico e a sua real institucionalização puseram o dedo na ferida digamos que com muita violência ao abordarem a justiça e tendo-a considerado como um dos setores mais atrasados da nossa sociedade. Este, de facto, deve ser um ponto que deve merecer uma profunda reflexão dos operadores de justiça, porque nós não poderemos avançar, não poderemos ter investimentos, não poderemos ter paz, inclusive, se não tivermos uma justiça célebre e que de facto seja justa, não é? Que seja justa. Por último, são muitos temas, mas por último, exatamente noutros momentos do programa. Exatamente. Queria também tocar noutro aspecto que foi mencionado, o Enda tocou nele também, e tem a ver com o papel da comunicação social. O considerado quarto poder. E por aquilo que vem na carta, também se percebe qual foi a maioria das intervenções que houve na comissão que tratou deste tema. A que órgãos é que estavam ligadas a estas pessoas e qual é a sua visão? Porque há de facto acusações muito fortes, não é? Muito fortes. Eu não vou mencionar aqui porque estão na carta e poderão ser lidas, mas não há dúvida que há que refletir, e nós já também tivemos a oportunidade de o fazer aqui algumas vezes, naquilo que é o serviço público da comunicação social. Portanto, nós temos de ter, a nível dos órgãos públicos, uma comunicação social muito mais equilibrada e menos inclinada para um certo posicionamento político, mas também, e como o Enda ainda referiu também há pouco, e eu estou plenamente de acordo, também se deve chamar a atenção de que o que é feito por alguma imprensa privada também é exatamente o contrário. E portanto, fazer jornalismo não é nem fazer propaganda do governo, nem é criticar por criticar o mesmo governo. Portanto, é sermos sérios, sermos equilibrados e identificarmos os problemas e recomendarmos e sugerirmos. Pronto, estamos no final deste programa. Temos agora um momento, também breve, certamente, dos recados que fazem parte do alinhamento deste espaço Jornal 7 Dias que estamos a fazer neste primeiro dia de dezembro de 2025. E é justamente pedir aos nossos comentadores que estão aqui connosco hoje
que nos dissessem quais são os recados breves que têm para partilhar aqui connosco. Eu começaria por Gustavo da Conceição. O meu recado é cirúrgico, é breve e tem a ver com a minha zona de interesse. Primeiro era para saudar a nossa seleção de handball pela passagem à fase seguinte e sublinhar a confiança que todos temos nesse grupo de jovens que brilhantemente têm defendido nos últimos anos as cores nacionais com êxito no nosso continente e com bastante dignidade nas competições mundiais e olímpicas. Portanto, espero que continuem nesta senda de vitórias no Campeonato do Mundo rumo ao objetivo, que é o de melhorar a prestação, a melhor prestação de sempre num Campeonato do Mundo e, portanto, é a perspectiva de nós conseguirmos ultrapassar o 14º lugar. Queria também saudar a Federação de Canoagem, os amantes da canoagem, não só pela nova infraestrutura desportiva que conseguiram montar na Baía de Luanda, uma pista de 1000 metros para se fazer canoagem que está muito bem enquadrada no ambiente da Baía, permitindo, enfim, uma zona arejada propícia para a prática desportiva e sobretudo, queria saudar um jovem atleta que chegou no primeiro dia à medalha de ouro. E queria saudá-lo porque, curiosamente, tive uma conversa com ele durante a cerimônia de abertura. Ele tinha-me falado da sua capacidade para dominar a competição africana e eu, na brincadeira, tinha dito: só 6 ao teu pai foi um grande campeão, mas tu tens ainda que provar. Este jovem disse-me: sim, eu vou provar. Se o Cota, como ele me chama, se o Cota vier aqui amanhã, no primeiro dia de competições, eu vou ganhar a medalha de ouro. E não é que ganhou mesmo. Portanto, quero ter a felicidade de lhe felicitar. Felicitar a família, porque o pai tinha sido campeão africano de canoagem, atleta olímpico. Estamos a falar de? Estamos a falar do jovem Policarpo, um jovem que começou agora, mas cheio de atitude, cheio de vontade e que realmente me surpreendeu. Finalmente quero alertar aos desportistas do nosso país que vamos ter, depois de organizarmos este ano, em saudação aos 50 anos da nossa independência, mais de 25 competições internacionais nas mais diferentes modalidades. Vamos culminar no próximo dia 10 com os Jogos Africanos da Juventude. E, portanto, queria que todos os jovens, todas as escolas, etc., os alunos, pudessem participar dessa festa, pudessem acompanhar as competições, ver os nossos jovens com potencialidade de amanhã serem os atletas que representam o país nos grandes eventos desportivos mundiais. Portanto, vê-los agora, que estão numa fase de descoberta, numa fase de crescimento, vê-los agora em competição que encerrará as atividades desportivas neste ano de 50 anos da nossa independência. Sim, senhor. Os recados do desportista Gustavo da Conceição a privilegiar o desporto com a sua mensagem final. Em inglês também, os seus recados breves, por favor. Para quem são? Aconteceu no dia 27 de novembro mais um acidente na centralidade do Quilamba, acidente de viação, e desta vez envolveu uma viatura de transporte escolar. Felizmente não houve nenhuma vítima mortal, houve ferimentos, acho que 3 graves, e aquilo é na Quilamba KK 5000,
não é? E é recorrente termos acidentes de grande vulto, né? De grande envergadura nesta centralidade, porque tem infraestruturas rodoviárias boas, mas tem um aspecto que é muito precisa de ser resolvido, que se prende com o funcionamento dos sinais luminosos, né? Os semáforos, né? Em muitas artérias daquela centralidade e de outras, não é? Também no Sequel, creio, eu nem sei se no Sequel tem sinais luminosos, portanto não funcionam, e que tem causado muitos acidentes, e alguns tanto graves e com vítimas mortais, e a semelhança do que referiu um residente num post no Facebook pergunta quantas mais pessoas terão que morrer, não é? Para que tenhamos os semáforos daquela centralidade a funcionar. E como já referi várias vezes aqui, a manutenção e gestão de algumas estruturas, infraestruturas e equipamentos sociais, económicos, né, das nossas cidades deveriam estar a cargo ou envolver a participação de muitos dos nossos estudantes, né, sobretudo dos institutos técnicos, em colaboração com as escolas, porque há uma situação em que muitos alunos terminam as suas formações técnicas, por exemplo, depois não têm a possibilidade de fazer estágios, por exemplo, e para não falar de empregos. Ora, e até como forma também de financiar as próprias instituições de ensino, e como há necessidade de manter esses equipamentos a funcionar, teríamos ali, portanto, uma forma de resolver vários problemas e este, no caso em particular, poderia evitar, portanto, acidentes e perdas de vidas humanas desnecessárias. E estamos aqui a falar sobretudo de crianças. Este tema também leva-nos a refletir sobre o tema do transporte escolar. As viaturas de transporte escolar. As viaturas de transporte escolar, que muitas vezes... e o comportamento desses motoristas, né? Eu próprio, no sítio em que vivo, e como caminho, muitas vezes, deparo-me de manhã, portanto, há uma pressão muito grande. As viaturas que entram, por exemplo, e várias no condomínio em que vivo, para apanhar crianças do condomínio, entram em alta velocidade, o que revela, mais uma vez, a falta a conduta, né? Má conduta desses profissionais, e que levam as nossas crianças. E quando temos estatísticas de mortalidade provocadas por acidentes rodoviários extremamente elevadas. Sim. E por último, nós, nestes grandes investimentos que fizemos, que têm todas as condições, não é? Costuma dizer, deveriam ser os locais em que deveríamos testar o modelo de transporte que queremos para o país, porque lá, contrariamente nas outras partes do país, não é? E sobretudo em Luanda, não temos os engarrafamentos que temos, não temos o comércio informal, as obstruções que temos, e portanto poderíamos, a nível do transporte terrestre, e sobretudo, e para além dos autocarros, não é? A própria mobilidade, micromobilidade e mobilidade ativa deveria ser, portanto, estes locais deveriam ser os laboratórios para testar tudo aquilo que estamos a pensar em termos do transporte público. Portanto, não há justificação para que não tenhamos uma outra abordagem de funcionamento dos transportes públicos nesses locais. Sim, senhor. São os recados de Enda Inglês. Rui de Castro, os recados para concluir, por favor. Bem, nós nos últimos programas não tivemos muito espaço para os recados, então há aqui 2 recados que já vêm de algum tempo e que eu só os vou apresentar porque acho que temos que tomar algumas atitudes referentes a este assunto, ou a estes assuntos, e ambos têm a ver com a TPA. Bom, o primeiro deles refere-se ao caso de um jornalista de Cabinda ter apresentado numa peça que as FAPLA na Batalha do Duntó foram
auxiliadas por mercenários cubanos. Bom, houve uma reação por parte de muitas pessoas. A ERC, inclusivamente, apresentou uma nota a protestar. Exatamente. E foi mencionado que estava a decorrer ia decorrer um inquérito e que iam ser tomadas medidas, mas o certo é que até agora nós não tomamos contacto com nenhuma medida e espero é que o vencedor do Prémio Nacional de Jornalismo para a TV não tenha sido o mesmo jornalista, já que também foi um jornalista de Cabinda. Espero, sinceramente, que não tenha sido o mesmo. A outra questão tem a ver com um editorial que foi lido por causa também de um político português que proferiu algumas... Bom, vou só dizer que proferiu algumas palavras menos corretas, não é? Melhor para não baixarmos também muito. O editorial foi lido pelo Ernesto Bartolomeu, que era o pivô de serviço, e gerou-se depois também um rol de críticas contra o Ernesto Bartolomeu por causa daquilo que tinha escrito e que tinha falado inclusive de ir pastar cabras no Alentejo, enfim, coisas deste género, não é? Bom, acontece que o Ernesto Bartolomeu leu aquilo que foi escrito pelo chefe de redação da TPA, portanto, aquele é um editorial da responsabilidade da estação, e na estação quem escreve os editoriais é o chefe da redação ou diretor de informação, dependendo do órgão, não é? Mas, portanto, este é que é o responsável pelo conteúdo. Portanto, o Ernesto Bartolomeu não tem rigorosamente nada a ver com aquele conteúdo, não é por estar contra, a favor, não. Ele está ali para ler aquilo que lhe é entregue. Portanto, este é um ponto já para esclarecer. O outro tem a ver com o nível deste conteúdo. É que uma estação como a TPA não pode baixar ao nível das declarações deste político português ou de um outro qualquer. Portanto, tem que manter a elevação. Tem que, se achar que deve fazer um editorial para reprovar, tem que ser um editorial com nível, não para entrar também nestes termos rasteiros que acabam por desqualificar a própria estação. Para terminar, queria pronunciar-me sobre o 14º Congresso, sobre o 14º Congresso da UNITA, que terminou ontem, e que, como se esperava, de certo modo, houve a manutenção do Adalberto Costa Júnior como presidente daquele partido que é o maior da oposição. Neste Congresso, eventualmente se possa abordar, mas eu gostaria de enfatizar aqui três questões. Uma é o facto de que vimos entidades do nosso ordenamento administrativo presentes, nomeadamente a Presidente do Tribunal Constitucional e o Vice-Presidente da Assembleia Nacional. Não vimos nenhum Ministro de Estado, mas vimos também representantes de todos os partidos
ou parecemos ser em todos os partidos, incluindo o próprio MPLA. Por outro lado, em termos de cobertura mediática, notou-se que por parte dos órgãos de comunicação públicos houve uma melhoria. O que quer dizer que se está a caminhar no sentido certo. É evidente que ainda muito aquém daquilo que deveria ser a cobertura do Congresso do maior partido da oposição, mas também muito distante daquela que tem sido a cobertura dos congressos do partido maioritário. O que se pede não é que se faça para a UNITA o que se faz para o MPLA, é melhorar o que se voltar a fazer para a UNITA e começar a reduzir aquilo que se tem feito para o MPLA. Por último, era apenas para tocar na questão do candidato derrotado. É que pareceu-me que o Massanga Savimbi se apresentou como candidato para ser conhecido como um potencial futuro presidente da UNITA daqui a uns anos. E desta forma, pomos ponto final a este programa que fizemos justamente neste primeiro dia de dezembro de 2025, Jornal 7 Dias, retrospectiva nacional e semanal, que chega assim ao seu fim. Só nos resta agradecer mais uma vez as prestações dos nossos comentadores que estiveram connosco aqui em estúdio, eu recordo, que foram Gustavo da Conceição, Enda Inglês e Rui de Castro. Esperamos voltar a receber Adebayo Vuns e José Guerreiro, que hoje não participaram neste programa, que contou mais uma vez com a técnica de Emanuel Catalina e com a apresentação de Pedro Fernandes. Quanto a si, ouvinte, continuo com a LAC, tenha uma boa semana, uma boa segunda-feira. O Jornal 7 Dias regressa na próxima segunda-feira às 7 horas. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Enda Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC.